Estamos vivendo um caos de saúde emocional e mental em todo o mundo. E é por isso que se torna cada vez mais frequente vermos nos noticiários pessoas que matam outras no trânsito, homens que matam suas companheiras pela frustração do fim do relacionamento, ou mesmo homicídios em massa, onde pessoas matam diversas crianças. E isso, infelizmente, tem sido a nossa realidade. Tudo isso que a gente está falando passa por uma dificuldade de regulação emocional. Passa pelos pensamentos negativos e repetitivos. Ou seja, quando nós temos, por exemplo, pensamentos que geram tristeza, medo, preocupação, tudo isso tem relação com depressão, ansiedade, maior chance de suicídio. Ao mesmo tempo que se temos pensamentos relacionados aí à raiva, isso pode nos levar à hipertensão, à doença cardiovascular, ou seja, alterações físicas. Quando a gente fala de pensamento negativo repetitivo, a gente está falando de ruminação, a gente está falando de preocupação, algo que realmente nos tira o equilíbrio mental. E quando a gente fala isso, a gente fala de 3 pontos importantes. Primeiro, que é a dificuldade de se afastar desses pensamentos, tá? As pessoas relatam que não conseguem deixar de pensar sobre determinado assunto. Por exemplo, um homem que a mulher abandonou, ele pensa naquela situação o tempo todo e isso vai gerando outras problemáticas. Segundo ponto, esses pensamentos repetitivos são completamente improdutivos, ou seja, eles acabam não tendo nenhum benefício para as pessoas. Obviamente, gente, que existe, a gente fala até um pouco sobre isso, existe um pessimismo que é importante, um pensamento negativo que é importante, que muitas vezes não deixa com que a gente tenha grandes frustrações por realmente esperar que haja infinitas possibilidades. O grande problema é quando esse pensamento toma conta da nossa vida, deixando a nossa vida improdutiva e, inclusive, o terceiro ponto é esses pensamentos capturarem a nossa capacidade mental, ou seja, a gente, de certa maneira, mantém aqueles pensamentos de forma automática e a gente não tem a cognição suficiente para ser uma pessoa que consiga sair daquela situação. Parece que a gente tá realmente ali viciado nos pensamentos negativos, tá? Isso tudo acontece, eu queria explicar isso até de uma forma científica. Existe uma grandeza na física que fala sobre entropia. E a gente chama até dentro disso, quando a gente fala de saúde mental, de entropia psíquica ou entropia mental. Que a entropia nada mais é que a tendência à desorganização, ou seja, tudo no universo tem uma tendência à desorganização até o ponto de realmente não existir mais, tá? Isso tudo acontece com tudo que existe no mundo, inclusive com nós e com nossa mente. Para que a gente evite essa desorganização e esse caos psíquico, a gente precisa colocar energia. A gente precisa fazer com que haja uma organização, o que a gente chama de entropia positiva, ou então de negantropia, ou seja, eu preciso negar a desorganização, negar a entropia. Ou seja, se a gente deixa a nossa mente vagar e a gente não tem controle sobre os nossos pensamentos, a tendência é que o ser humano realmente tenha pensamentos negativos. Isso não é diferente para qualquer pessoa. Você, de vez em quando, ter pensamentos negativos é normal e passa, inclusive, para a proteção da sua própria vida, tá? Ou seja, se você vai dirigir, se você tem um pensamento que pode acontecer um acidente e você se tornar uma pessoa mais equilibrada no trânsito, isso é positivo. O que não pode você sair todo dia do seu trabalho para dirigir e ficar pensando se acontecer um acidente, se acontecer um acidente, se acontecer um acidente. Isso adoece, tá? Como a gente já citou. E o que nos evita a entropia psíquica, ou seja, desorganização psíquica?
é a gente ter o controle da nossa mente. É fácil, gente? Óbvio que não. Como é que a gente consegue ter este controle quando a gente se torna presente, a gente tem consciência? A gente vem falando muito sobre isso. As pessoas geralmente ou estão vagando em situações do passado ou estão preocupadas com situações do futuro e estão deixando de viver o agora. E isso é meio estranho, né, pessoal? Porque é o agora que constrói o futuro que a gente tanto deseja. E, na verdade, a beleza, a felicidade da vida está nesse percurso, né? Da gente realizar todos os dias passos que nos façam alcançar grandes sonhos, por exemplo, né? A gente não realiza nada se não der pequenos passos hoje. Mas, enfim, quando a gente então fala de pensamento negativo, eu quero que você entenda que isso é normal, é natural. O grande problema é quando isso se torna repetitivo e patológico, se torna uma ruminação. Esse pensamento negativo repetitivo, existem várias pesquisas que mostram que aumentam a chance das pessoas aí abusarem de drogas como álcool, aumenta quadros de transtornos alimentares. Inclusive, li uma pesquisa muito interessante que fala que diminui, né? Existe um declínio cognitivo relacionado a pensamentos negativos repetitivos com depósito de placas amiloides no cérebro, ou seja, relacionados ao Alzheimer. Quanto mais pensamentos negativos repetitivos a gente tem, maior chance de demência cerebral. Então, olhem como os nossos pensamentos podem nos destruir, né? Inclusive, na Bíblia tem muitos, quem gosta de falar sobre essa questão espiritual associada, fala muitas coisas sobre os pensamentos, né? Buda falava, por exemplo, que não há nada que possa nos destruir tanto quanto os nossos pensamentos. Nem os nossos inimigos são capazes de tal destruição. Então a gente precisa ficar ligado nisso. Mas então, você pode me perguntar, Louise, como que a gente sai desses pensamentos negativos? Pelo amor de Deus, me ajuda, né? E existem alguns pontos que a gente pode citar. Então, por exemplo, eu não posso alimentar um pensamento negativo. Quando você perceber que você está com o pensamento negativo, você tenta mudar o seu foco para outra coisa, né? Tenta trazer você para o presente, porque geralmente o pensamento negativo vem de situações do passado ou do futuro. Então, te traga presente, observe o ambiente que você está. Isso tudo já te tira daquele pensamento, não alimente-o, tá? Mas primeiro, você tem que identificar esse pensamento. Se você não sabe se você tem pensamento negativo ou não, precisa ter mais atenção do que passa pela sua cabeça. A gente tem em média 70 mil pensamentos por dia. A maior parte deles repetitivos e grande parte também negativos, tá? Eu gosto muito dessa técnica na minha vida, que é diante de um desafio de vida, eu perguntar para mim mesma, o que de pior pode acontecer nessa situação. E aí, por exemplo, um exemplo clássico pra gente aqui, se eu tiver Covid, o que de pior pode acontecer nessa situação? Eu morrer, por exemplo, tá? Será que eu estou disposto a aceitar a morte? Porque se a gente parar para pensar, todos nós podemos morrer a qualquer momento. Nós não temos controle de nada, principalmente da nossa vida. Ou seja, se a gente acalmar o coração, retirar o medo em excesso de um determinado problema, a gente obviamente tomar os cuidados necessários, fazer ações para estimular a nossa imunidade, tudo isso é importante, tá? Não tô falando aqui que não. Mas se a gente aceitar que o pior pode acontecer e ao mesmo tempo se perguntar o que de melhor eu posso fazer para evitar o pior, ou seja, estimular minha imunidade, ter uma alimentação mais saudável, fazer atividade física, controlar minhas emoções, porque as minhas emoções diminuem a minha imunidade também. Ou seja, se eu aceitar o que pior pode acontecer e se eu fizer o máximo, né, para que eu tenha o melhor resultado, eu acalmo meu coração e eu evito esses pensamentos negativos repetitivos, tá?
Eu preciso estar presente, como a gente já citou. Se torne presente, esqueça o passado e pare de pensar no futuro. Ah, e se eu morrer com Covid? Gente, isso adoece mais do que a própria doença, tá? Então a gente precisa pensar sobre isso. Existem técnicas também, yoga, meditação, a mente ocupada com outras coisas mais positivas, como a leitura de um livro que agregue coisas positivas, não livros de guerra, nem de nada que possa piorar ainda mais o que a gente sente dentro de nós. E uma coisa muito importante, tudo depende da sua percepção, né? Tem pessoas que diante de uma doença, diante de um desafio de vida, tem uma percepção tão negativa, e isso tem muita relação com a nossa personalidade também. Pessoas com uma personalidade mais relacionada a neuroticismo têm a tendência a pensar mais negativo. Então, olha quantas coisas a gente tem que colocar dentro, né, dessas questões relacionadas a pensamento negativo. Lembrando que ele é importante até certo ponto, mas que a gente tem que controlar as nossas emoções, os nossos sentimentos e os nossos pensamentos, para que a gente, então, não desorganize tanto a nossa mente a ponto de adoecer fisicamente ou mentalmente. Isso tá em nossas mãos. Gasta energia, lembra disso, para você evitar a desorganização, você vai ter que gerar energia contra essa desorganização, ou seja, vai gerar trabalho. Não tenha dúvida que você vai ter que agir, tá? Então, isso é muito importante também que você tenha consciência, nada cai do céu. Eu sempre falo assim para os meus pacientes, meditem, façam yoga, orem e ao mesmo tempo trabalhem, laborem, né? Porque só esse equilíbrio, né, entre agir e o que você sente pode mudar a sua vida. Eu acho que é isso, espero que você tenha gostado do nosso vídeo de hoje. Deixa um like aqui pra nós, compartilhe esse vídeo com pessoas que tendem a ter pensamentos negativos, que com certeza vai ajudar muito a entenderem a si próprias, e ative o sininho para que a cada vídeo você aí seja notificado, e vai ser muito importante ter você sempre aqui. Um grande beijo e até a próxima, tchau, tchau!